Olá pessoal, olá Voicers, como preferirem. Olá a todos. Bem-vindos ao quinto episódio do O Voice. E aqui estamos para comentarmos mais um episódio de provas cegas. Portanto, Zé, vamos a isso sem mais demoras e vamos passar para a nossa primeira rúbrica, que já vem sendo habitual, que é o The Voice Spy. E o que é que temos hoje sobre o episódio passado? Sim, olá a todos uma vez mais, bem-vindos. E como a Rita referiu bem, vamos então começar com o The Voice Spy. E eu começo precisamente pelo início do programa. Tivemos a Marisa Liz a abrir esta ronda de provas cegas, numa atuação que ela fez também dedicada a António Variações, numa música dele, Guerra Nuclear. E foi um momento que eu gostei. A Marisa é uma cantora que raramente falha a nível vocal. Acho também que ela tem uma presença de palco inegável, razão pela qual também muitos concorrentes são fascinados pela Marisa e a escolhem facilmente, muitas das vezes em detrimento de outros mentores. E vê-se que a Marisa vive as emoções dela à flor da pele. E acho que foi um momento muito, muito bonito e que gostei de ver. Não estava à espera, porque foi ali, não foi nem na primeira prova cega nem na última ronda, foi ali quase no fim, mas foi uma boa abertura de programa. Não sei se concordas, Rita. Concordo, não estava à espera deste tipo de abertura, não é muito comum. E gostei bastante, foi assim um momento assim, para passar uma mensagem, acho que foi importante também, um momento emotivo. E já agora que falaste também nesta interpretação da Marisa, queria só também deixar aqui um apanhado, isto é mais para morangos com açúcar nerds. Um dos guitarristas que estava a atuar com a Marisa fazia de Gil nos Morangos, temporada 8, para ser mais precisa. Portanto, achei curioso ter visto. Eu não sei, eu acho que ele agora não é ator, se calhar é mais músico. Achei piada tê-lo visto ali em background e pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Sim, Rita, tal como tu, eu também reparei no rapaz e foi curioso de facto vê-lo ali no palco a cantar, ou melhor, a tocar guitarra, certo? Enquanto a Marisa Exatamente. cantava. Passando então para o próximo momento, esta aqui é uma mini piada, vá. A concorrente Rebeca, que foi logo a primeira da noite, tinha duas filhas que entretanto iam subir a palco, mas quem apareceu foi uma das filhas com a Catarina Furtado. Dá vontade de dizer, são estas as tuas duas filhas? Porque eu fiquei à espera da segunda, que nunca Tá bom, apareceu, tá bom, portanto tá bom. achei Pois, curioso esse momento. Esta mesma concorrente só virou duas cadeiras, mas também houve um pormenor curioso que eu reparei, que foi quando a concorrente saiu de palco e eles, entretanto, já depois da escolha do mentor, a cadeira da Marisa, ou melhor, a cadeira não, mas o ecrã da Marisa com o nome da mentora estava aceso, portanto nós conseguimos ver Marisa escrito. E a Marisa não carregou para a candidata, portanto, ou imaginemos a filha dela sentou-se na cadeira da Marisa por uma brincadeira e carregou no botão, e foi um momento que nós não vimos porque ficou cortado, ou então eles não fizeram uma boa edição e esse momento pós-concorrente referia-se a outro concorrente. Já não me recordo muito bem da conversa que foi tida, portanto não sei precisar se eles estavam a falar ou não da Rebeca, em específico, portanto podem ter feito um corte, mas achei estranho porque a Marisa não foi das mentoras que virou, portanto algo que provavelmente poucos de nós repararíamos, não sei, eu sou uma pessoa atenta a pequenos detalhes e notei confesso isto. que não reparei, mas de acordo com aquilo que disseste, talvez tenha havido um corte de edição do momento em que alguém, ou a filha da concorrente, carregou no botão, ou a Marisa sem querer. Acho estranho eles terem feito uma edição quando a Marisa terá virado a cadeira para outro concorrente. Acho isso estranho. Deve ter sido Pois, ali um corte, pronto, não sei. sim, algo aconteceu ali na edição, ou pronto, ou efetivamente houve um corte e nós não vimos que alguém tenha carregado sem querer, vá, já depois da concorrente ter terminado de cantar, obviamente, na cadeira da Marisa. Passando depois também para um momento musical que se seguiu com o segundo concorrente da noite, curiosamente logo a seguir à Rebeca, o Luís Barros. O Luís Barros teve a possibilidade de cantar com o Dino, desafiado pela Marisa, que desafiou o Dino, não o concorrente. E o Dino cantou a música que o concorrente também tinha cantado na sua prova cega, o Vejam Bem de Zeca Afonso. E imaginemos, o Dino afirmou que não sabia a letra da música, apesar de conhecer a música, mas não se deixou levar pelo desafio, ou seja, não desistiu. Ele decidiu ir com o desafio até ao fim, improvisando uma letra e fazendo-o em crioulo, o que achei mesmo genial da parte do Dino. Ele próprio dizer, espero que o Zeca não se importe, mas acho que se o Zeca Afonso estiver a vê-lo,
ontem, né, digamos assim, deve ter gostado muito desse momento porque foi especial. E o Dino tem uma boa voz e também has de convir que dos mentores é provavelmente aquele que até agora vimos menos vezes a cantar. E portanto para mim foi bom Sim, vê-lo naquele verdade. momento. E eu gostei. Achei Ele um parece-me momento muito, genuíno. muito bonito. Sim, sim, E ele concordo é contigo. genuíno. Achei mesmo um momento muito, muito bonito, sim, por parte do Dino. Pegando também no Dino, reparei ainda que na concorrente Shirley, ele, quando carregou no botão, fez assim uma piscadela de olho, que foi assim sensual. Portanto, nós depois, para quem nos vai ver pelo YouTube, vamos deixar essa parte em Esse baixo. momento. Para quem nos está a ouvir, depois pesquisem ou vão ao YouTube, obviamente, ver ver o nosso podcast, porque foi engraçado. Foi assim um momento engraçado que eu gostei. Também da Shirley, tivemos a falta de jeito da Carolina a falar francês, porque os mentores a certa altura estavam a tentar disputar a concorrente para ver quem falava melhor francês, já que a concorrente é francesa, e a verdade é que a Carolina depois, quando foi a sua parte, começou com fromage, croissant e outras palavras aleatórias. Portanto, vimos aqui esta falta de jeito da Carolina, que acabou por ser engraçado, não é, Rita? Estava a tentar dar tudo, não é? Pronto, usar as armas que tinha. Mas achei engraçado também, foi muito giro. Da minha parte, então, foram estes momentos que registrei do The Voice Spy, Rita, mas também deves ter aí um ou outro que nos queiras desvendar. Sim, por acaso tinha dois pontos. O primeiro foi da questão dos morangos, do Gil, que já mencionei, mas também registrei aqui um momento que se calhar é mais pessoal para mim, que achei interessante, que foi, não sei agora precisar em que concorrente é que foi, mas os mentores juntaram-se no palco em que a Carolina começou a cantar uma música dela, até bastante recente, que chama-se Não Me Importe. É uma música que eu gosto bastante e foi muito fixe. O Diogo estava a tocar um instrumento que eu não sei dizer o nome. O Dino e a Marisa estavam a dançar e a Carolina, pronto, a cantar, e achei um momento interessante. Eu gosto muito da música, deu para cantar um bocadinho, mas pronto, era só isso que eu queria também deixar aqui nesta rúbrica. E acho que Sim. podemos avançar. Sim, é só comentar que é bom ver os mentores mais descontraídos, mesmo em Sim, palco, sim. e sem dúvida que foi um momento muito divertido entre os quatro, concordo contigo. Então, terminando então esta rúbrica do The Voice Spy, vamos passar para um overall do programa, daquilo que achamos que foi, de uma forma geral, esta ronda de provas cegas. Começando então por mim. Considerei uma ronda, no seu geral, fraca. Eu acho que o The Voice nos habituou muito bem nas primeiras 3 semanas e, entretanto, o nível tem vindo a decair. Na semana passada tivemos uma ronda de provas cegas mais curta, que também nos deixou sem perceber muito bem o que é que daí viria, quais seriam as nossas expectativas para o futuro das provas cegas, mas fora alguns concorrentes que depois falaremos, eu acho que tivemos um nível muito mediano e, portanto, não me conquistou. Aliás, houve assim vários concorrentes seguidos que pessoalmente eu não teria carregado, portanto deixou-me um pouco desiludido e de pé atrás. Olha, agora, pronto, dando a minha opinião, sim, concordo em pleno contigo. Eu até vou ser o mais breve possível. Esta foi sem dúvida o episódio mais fraco de provas cegas. O primeiro, segundo e terceiro foram um bom nível. Depois tivemos aquele quarto que foi meio estranho, não é? Por causa da duração e assim. E este realmente foi a uma qualidade mais baixa. Em termos de expectativa, era mais ou menos aquilo que eu previa, porque já não faltam... Assim, se não me engano, será mais um episódio, talvez, de provas cegas. E, portanto, agora, se calhar, estes últimos não serão tão bons em termos de qualidade. E este não foi. Para mim foi, sem dúvida, o pior. Portanto, Sim, porque nos estou de deixa acordo desiludidos, contigo. não é? Enquanto espectadores. Sim, Sobretudo sim. sendo... Sim, porque... Diz. E a dizer, desculpa, sobretudo sendo as provas cegas... não sei se tu me acompanhas disso, porque não me recordo qual era a tua opinião relativamente a esse assunto, mas sendo as provas cegas a minha fase preferida do programa, por isso deixa-me um pouco a desejar. Penso que tu concordaste sim, também, não era? Em relação às provas cegas. Também será... Gosto muito também da fase das batalhas, mas sim, talvez as provas cegas sejam o que eu mais gosto também, sim. Mas eu acho que também pela experiência que já temos, pelo menos pelo The Voice Portugal, há sempre episódios que são mais fraquinhos que outros. Portanto, é impossível manter o mesmo nível. Sim, mas depois daquilo que aconteceu na semana passada, possivelmente estaríamos à espera de, já que agora The Voice volta com as suas 2 horas e meia de emissão, coisa menos coisa, Pois, que voltassem força, não é? E não foi isso que se verificou. exatamente, não foi mesmo.
E estavas há pouco a falar de termos a restar eventualmente só uma ronda de provas cegas. Se calhar agora pelo apanhado que vamos fazer, e passo-te a palavra, do número de concorrentes que cada mentor agora conquistou esta noite e que tem no total, vamos tentar perceber, uma vez que o máximo que cada um terá será 14, não é? O máximo e o número mesmo que cada um terá será 14, vamos tentar perceber se haverá ainda uma ou duas rondas de provas cegas, não é? Será tudo especulação, claro. Mas Rita, quantos Certo. concorrentes é que cada mentor conquistou para a sua equipa e quantos é que tem no total até agora? Pronto, indo vendo às minhas cábulas, claro. Então, a Marisa ficou com mais 3 concorrentes e o Diogo também. O Dino ficou apenas com 1 e a Carolina com 2 concorrentes. O que faz no total, neste momento a Marisa já vai com 12, o Diogo e a Carolina têm 11 e o Dino está com 10. Está mais ou menos equilibrado, mas a Marisa já está com a equipa mais completa dos 4. Não admira porque quase todos vão para ela. Mas sim, é assim que estamos em termos de ponto de situação. Verdade, e se formos a Diz. supor neste momento quantos concorrentes é que faltam para fechar as equipas, portanto, para a Marisa faltam 2, para o Dino faltam 4, portanto 6 no total, para o Diogo faltam 3, portanto 9, e para a Carolina faltam 3, portanto 12. Significa que ainda faltam apurar 12 concorrentes para fechar as 4 equipas. Ora, se numa ronda normal de provas cegas temos tido 14 concorrentes e geralmente 4 ou 5 ficam pelo caminho, isto significa que são cerca de 10 concorrentes a serem escolhidos. Como ainda faltam... quantos é que eu tinha dito? Que eu já não me lembro. 12? Penso que foi 12 Sim, o número que eu disse. sim. Significa que... não sei se numa ronda de provas cegas será suficiente para terminarmos e fecharmos as equipas. Deixa-me Agora mesmo que penso pensativo nisso, em relação a isso. Sim. Porque Porque isso muitas significaria... vezes... Desculpa, significaria que numa ronda de 14 concorrentes só 2 é que seriam eliminados. E isso é muito raro de acontecer. Verdade, e muitas vezes eles, quando é o último episódio de provas cegas, eles já metem um bocadinho de batalhas. Portanto, se calhar até ainda vão haver mais 2 episódios É possível que ainda haja. de Não provas nos temos- cegas. Mas pronto. Não nos podemos esquecer que, ao contrário de outros anos, em que eu creio que isso não terá ocorrido, tivemos um episódio este ano com uma duração pela metade. E, portanto, obviamente que isso condiciona o da Voice, Sim, não é? A verdade, nível de... verdade. Portanto, eu acho que nós teremos mais 2 programas de provas cegas. Eu duvido muito que eles apressem a situação, não é? Se tivessem que apressar, eu diria que o dia perfeito para o terem apressado era na semana passada, não é? Em que tentavam, sei lá, colocar menos tempo para as VTs dos concorrentes, de maneira a terem o maior número de concorrentes a serem ouvidos numa só noite, não é? Como não o fizeram, então agora eu acho que haverá 2 rondas de provas cegas. Aliás, nós também conseguimos ver isso muitas das vezes pelo final do programa, quando eles dizem na próxima semana, no próximo programa Pois, não percam. eles não disseram o último. Nem sequer, Pois falaram é verdade. nem sequer falaram em vamos ter o início das batalhas. Portanto, eu acho que ainda faltarão 2 episódios. É mas capaz. descobriremos no domingo, não é? Exatamente, é capaz. Vamos então passar para as próximas rúbricas, em que a primeira é, como é hábito, dizermos qual é que foi o nosso concorrente de revelação. E, portanto, começando por mim, vai ser a Estou primeira curioso. vez, vai ser a primeira vez, não sei se é polémico ou não, mas vai ser a primeira vez que eu não vou dar um nome. Portanto, para tu perceberes que este episódio foi tão fraco, para mim um concorrente de revelação tem que ser alguém que eu diga, uau, muito bom. Portanto, não houve ninguém, houve um ou outro que cantaram bem, pronto, mas concorrente de revelação que eu diga mesmo, uau, fantástico, não houve. Portanto, não pus nenhum, não sei quanto a ti, não sei se estás chocada ou não, mas... Não estou chocado porque és tu, Rita. Tu costumas ser bem mais crítica do que eu. Sim. Para além de que concordamos com o facto de termos tido uma ronda de provas cegas no seu geral fraca, por isso percebo perfeitamente o teu ponto de vista, a tua posição em relação a esta categoria. E para te ser muito honesto, eu tenho sim um nome, e só um nome, portanto, como vês também, eu muitas vezes costumo dizer 3 ou 4. Agora, também te posso dizer que apesar de eu ter um nome, eu não considero este concorrente, ou esta concorrente, vou já dizer que é uma mulher, uma concorrente de revelação. Mas foi uma concorrente que me tocou no coração. Que a rima sem querer é mato sem saber. E portanto, foi revelação nesse sentido. Eu gostei muito dela. Agora, se eu considero que se chegará longe, não me parece assim tanto, mas posso vir a ser surpreendido. Então, a minha escolha foi a Rebeca Reinaldo. Já falámos dela esta noite. Foi a concorrente que abriu as provas cegas. Que
pelo que eu percebi pela sua VT, tem assim um passado a nível de musicais, que não é um estilo com o qual eu me identifico tanto. No entanto, ela captou a minha atenção com a sua doçura, um timbre muito bonito e afinado, chegou-me ao coração, arrepiou-me mesmo, eu achei mesmo muito bonito, e eu teria carregado logo ao início. Eu comecei a ouvi-la e pensei, ok, é uma concorrente com a qual eu poderia me identificar facilmente, não pelo estilo que ela detém ou que ela denota, mas por algumas escolhas musicais que ela acabou por fazer, vocais, melhor dizendo. Ela brincou muito com a sua voz e melodicamente foi algo, a meu ver, muito bonito. E sim, por isso eu dei 8,5, foi a melhor, para tu veres, foi a melhor pontuação que eu dei esta noite e foi logo à primeira concorrente, portanto tudo a partir daí não foi tão especial e gostei muito dela. Cantou On My Own, uma música que eu não conhecia, mas achei muito, muito bom aquilo que ela fez. Portanto, se tiver que dizer alguém, digo a Rebeca, mas é a única. Confesso que por acaso não estava à espera que fosses dizer esta concorrente. Mas Por pronto. ser estilo mais musical? Sim, sim, mas é assim, eu gostei. Apesar dela ter. E nota-se que se calhar ela sente-se mais à vontade assim a cantar temas mais musicais, digamos assim. Eu gostei da atuação dela, acho que, como tu disseste, ela tinha uma voz super doce. Não havia um único defeito na atuação dela, foi quase praticamente perfeito. Parecia até que estava a ouvir assim uma música da Disney, sabes? Compreendo, sim. Ela criou uma atmosfera, não é? É, exatamente. Eu gostei, mas lá está, não me. Sei lá. Se calhar até viraria a cadeira, mas pronto. Não é assim aquela concorrente que eu digo, é fantástico. Mas pronto, mas sim. Mas pronto, Sim, não, foi das melhores, sim. Nesse aspecto acabo por perceber o porquê de ter a escolhido. escolha, sim. Mas se calhar Sim. antes de avançarmos para concorrente underrated, overrated, ou não, olha, se calhar vamos primeiro para essas categorias, porque eu ia dizer que podíamos falar de mais concorrentes, já que nesta categoria específica do concorrente de relação falámos de um, mas se calhar avançamos para as próximas e depois se virmos que queremos referenciar mais um ou outro candidato, poderemos fazê-lo, concordas? Ok, concordo. Força, Então vamos para pronto, a próxima. avançando então para a próxima categoria, concorrente underrated, ou seja, aquele que nós achávamos que foi injustiçado. Na visão da Rita é mais aquele concorrente que não teve nenhuma cadeira virada e que poderia ter tido, mas na minha visão é mesmo concorrentes que poderiam ter tido mais cadeiras viradas daquelas que tiveram, se tiveram alguma, ou mesmo até que eu não concordei terem sido eliminados. Da minha parte, eu não tenho ninguém nesta categoria. Eu acho que as escolhas foram todas bem feitas da parte dos mentores. Tivemos 5 concorrentes que não avançaram para as batalhas e eu considerei correta qualquer uma dessas avaliações. Todos esses concorrentes também não passariam por mim e dei pontuações também ou fracas ou medianas. Portanto, nesta parte concordo com a avaliação. Dos concorrentes que tiveram poucas cadeiras viradas, mas que poderiam ter mais. Só se fosse mesmo a Rebeca, mas mesmo a Rebeca, que teve duas, o Dino e o Diogo, e acabou por ir para a equipa do Diogo, eu entendi o porquê de ter tido só duas, porque lá está, eu acho que a Marisa e a Carolina referiram o mesmo que tu. A concorrente esteve muito bem, mas também a certa altura já é necessário fazer uma gestão de equipas que só eles poderão saber o que é que lhes vai na cabeça, não é? E como é que querem fazer essa mesma gestão. Mas, essencialmente é isso. Eu acho que mesmo os concorrentes que tiveram uma cadeira virada, eu próprio entendi. Talvez aqui só um exemplo que eu não vou falar já, mas quero falar depois desta parte do underrated, overrated, será o Diogo Carvalho. Eu depois vou querer falar sobre o Diogo, Ok. que teve só uma cadeira virada, que foi da Marisa. Mas eu deixo isso para daqui a pouco. Na tua opinião, há algum concorrente desvalorizado? Pronto, tu descreveste bem aquilo que eu subentendo para esta categoria, que é aquele concorrente que até teve bem e ninguém virou. Isso para mim é o underrated. E fun fact ou não, até agora nunca tinha dito ninguém. Desde o primeiro episódio nunca disse ninguém. Pá, e hoje vai ser igual, né? Não, hoje vai ser igual. A qualidade é pior, portanto não houve ninguém que... Aqueles que não passaram foi merecidíssimo. Portanto, também não vou dizer ninguém. Eu acho que se calhar vou chegar até ao fim e nunca vou dizer ninguém nesta categoria, não sei. Pois, estamos quase a terminar as rondas de provas cegas, não é? Sim. Yeah. Então, assim sendo, avançando para a próxima categoria, que é o overrated, exatamente o oposto. Quem é que nós consideramos que foi demasiado bajulado, desculpem-me, pelos mentores? Eu poderei apontar
Tenho um nome aqui. Diz-me só se tens ou não. Não vou querer saber já quem é. Tens algum? Tenho um nome, Ok. tenho um nome. Então vamos ver se coincidimos. O nome que eu aqui tenho apontado é a Ruth Lopes. Foi a antepenúltima concorrente. E foi uma concorrente que virou a cadeira do Dino. Só e apenas. Só que eu dei 5,5 a esta concorrente. Ela cantou Proud Mary. E eu achei que não foi nada de interessante. Tinha a energia certa, mas foi tudo muito banal. E pegando nas palavras, penso que foi do Diogo ou da Carolina, não me recordo já. É uma música que é facilmente cantada neste tipo de programas. Portanto, é necessário que tu faças algo que te faça sobressair de tudo o resto que é ouvido. E eu creio que esta concorrente não o fez. Foi quase uma atuação de karaoke. E, portanto, eu senti que ela não estando mal, a meu ver, não merecia... Apesar de não ter estado mal, não merecia nenhuma cadeira virada. E lá está, não percebi muito bem o porquê do Dino ter virado. Sinceramente, acho que foi um pouco exagerado da parte dele. Mas, pronto, a concorrente lá foi salva e avançou na competição. Se tivesse que acrescentar um segundo nome, que eu não tinha aqui, mas depois lembrei-me de uma concorrente, poderia também dizer a Carolina Brandão, que foi para a equipa do Diogo, o único mentor a virar para esta concorrente, a quem eu também dei 5,5, cantou I Dreamed a Dream, e apesar de ela ter um timbre bonito, acho que foi um timbre mal aproveitado e que o Diogo se precipitou a carregar tão cedo. E acredito que ele se tenha arrependido da escolha que fez. Mas acho que é aquela coisa, nada acontece por acaso, pode ser que a concorrente evolua. Eu penso que era esta concorrente que estava afónica e que portanto tinha perdido a voz, estava sem voz 2 dias antes dessa prova cega, mas também foi outra que eu pensei... Se tivesse sido eliminado era justamente. Mas lá está, tanto um como o outro não são casos propriamente flagrantes. Eu já dei aqui vários exemplos nas provas cegas anteriores, nomeadamente tu a ficar chocada com as minhas decisões de concorrentes que eu acho que foram muito mais overrated do que estas duas. Mas ainda assim, se tivesse que colocar alguém, seria a Ruth e depois a Carolina. Sim. Portanto, 2 nomes até. Ok. Percebo os teus nomes. É assim, para mim houve imensos overrated neste episódio. mas eu vou dizer aquele que... Por acaso, eu acho estranho não teres dito este nome. Porque se calhar vamos discordar. Vou só deixar um pequeno comentário aos concorrentes que falaste. Que foi a Ruth. Eu também não viraria a Ruth. Achei que a música que ela cantou pedia outro tipo de power. Outro tipo de power que ela não tinha. Pronto, ela até tinha boa energia e presença de palco, mas faltou-me qualquer coisa e portanto... É assim, também se o Dino não tivesse virado, acho que nem ficava com ninguém este episódio. Não ficava. Mas pronto, eu não teria virado e percebo o facto de a teres posto lá. Também não achei nada de especial. Em relação à Carolina, aqui então, eu concordo plenamente contigo. Acho que foi uma das piores atuações do programa, deste episódio. Acredito plenamente que o Diogo mal tenha virado, se tenha arrependido, porque ela então, quando o Diogo virou, começou a desafinar de uma maneira, pronto, não sei se também era dos nervos, não sei. E também o facto de ela estar afónica, se calhar a prejudicou. Se calhar ela até canta melhor do que aquilo que fez, não sabemos. Mas também achei uma prestação muito fraca e pronto, também não percebi muito bem o facto do Diogo ter virado a cadeira. Mas pronto, o nome que eu dei foi o último, Luís Barbosa, que virou as 4 cadeiras. Se calhar estou sozinha nisto, mas eu vou explicar o porquê. Ele cantou Adele, acho eu. Exato, Adele. Sim, Easy on Me. Sim. E primeiro, as músicas da Adele são músicas, primeiro são difíceis de cantar e requer um tipo de voz potente, estás a ver? Às vezes também penso no Fernando Daniel e na atuação que ele fez, também foi da Adele, acho que foi outra música. Foi outra música, mas ele também já fez um cover para o TikTok desta música da Adele, sim. Pronto, este Luís Barbosa, eu acho que, olha, a atuação achei super monótona, uma voz nada potente, quando ele ia às notas mais altas, até, não sei, pareceu-me até desafinar por vezes. Enfim, muito fraco no meu ponto de vista. Eu nem sequer teria virado a minha cadeira. E pronto, e viraram os 4, acharam uma atuação fantástica. Posso estar sozinha nisto, mas eu juro-te que não achei nada de especial. Não percebo. Pronto. Muito bem, chocado, foi para a equipa do Diogo. Sim, foi para a equipa do Diogo. É assim, chocado não é a palavra certa, mas posso dizer que discordo um pouco de ti, mas não totalmente.
Porque Então é assim, normalmente, imagina, o último concorrente tem que ser sempre aquele wow, estás a ver? Normalmente, eles deixam assim o último para o fim que se quer melhorzinho. Pá, mas este aqui, para mim, deixou muito a desejar. eu entendo. Eu vou colocar, vou colocar isto desta forma. Foi uma ronda fraca, provas cegas. Então, tudo aquilo que não é tão fraco assim, que já é mediano ou mediano para um bocadinho melhor, parece que fica mais valorizado porque os restantes não estão sequer a esse nível. O que é que eu quero dizer com isto? Que se este concorrente, o Luís Barbosa, tivesse atuado numa primeira, segunda ou até terceira semana, facilmente seria provavelmente mais abafado. Entendes o que eu quero dizer? Por outros. Sim. Isto para o ponto de vista do espectador. O que eu achei foi, não considero que ele tenha sido uma lufada de ar fresco para a noite, eu dei-lhe 7 pontos, não é uma pontuação também nada de especial. E eu juro-te, eu estava a fazer aquele exercício de carrega ou não carrega, eu tenho muito isso com cada concorrente que ouço. E eu vi os mentores um atrás do outro a carregar e eu estava de género, mas falta-me qualquer coisa, falta-me qualquer coisa. E eu carregaria mesmo ao fim, portanto, mesmo ao fim. Porquê? Porque eu acho que ele tem potencial para mais. Acho que aquilo que ele mostrou não fez jus àquilo que ele nos poderá mostrar daqui para a frente. É o que eu sinto. Ele tinha um bom vibrato, sabia utilizar também harmonias, a voz era minimamente bonita, mas ainda assim acho que pode fazer melhor. E, portanto, talvez 4 cadeiras tenha sido exagerado, mas numa ronda que não foi assim nada de extraordinário, ele ainda assim esteve bem, entendes? Portanto, claro que a ordem que nos é apresentada é diferente da ordem, já falámos Sim, sobre isso, claro. dos Sim. mentores, não é? Mas eles podem ter visto outro tipo de vantagens no concorrente que nós não vimos. Melhor, eu vi mais do que tu, mas também não vi para ficar super entusiasmado com a atuação dele, entendes? Portanto, meio que concordo contigo, meio que não concordo. É um pouco por aí. Agora, já que terminamos esta. Não sei se tens mais Sim. algum nome, tu só tinhas um, não era? Não, não, era só mesmo este concorrente, sim. Ok, vamos só se calhar tocar num ou outro exemplo muito rapidamente, mas eu quero mesmo falar deste concorrente, é o Diogo Carvalho. O Diogo Carvalho foi o concorrente que só virou a cadeira da Marisa. Eu tenho mesmo muita coisa a dizer sobre ele. Eu dei 7,5, ele cantou a música clássico e eu fiquei tão, mas tão feliz pelo concorrente ter passado. Eu entendi o porquê de 3 cadeiras não terem virado e até entenderia todas, se fosse o caso, dado o nervosismo do concorrente, que eu acho que ele estava mesmo muito, muito nervoso. Mas houve qualquer coisa nele de muito especial e teve momentos muito bonitos e foi quase sempre afinado. Portanto, eu gostei e eu agradeci, tipo assim, eu fiz assim, juntei as mãos e obrigado, Marisa, por ter dado a oportunidade a este rapaz. Já para não falar que o facto da Marisa ter sido a única mentora a carregar para um concorrente é algo raríssimo de ver. Não é, Rita? Pois é, eu também É pensei mesmo, nisso. É muito é raro, mesmo é. muito raro. Sabes o que é que me fez lembrar? A Marisa, houve um concorrente, já deve ter havido mais 2 ou 3 casos, mas houve um concorrente que foi só ela a virar e foi para o Tomás Adrião que acabou a ganhar a competição. Eu não acredito que este rapaz venha a ter o mesmo destino, mas é só a ironia das coincidências, não é? Portanto, pode ser aqui um bom pressentimento, vá, para o rapaz, porque teve a Marisa a carregar no botão para ele. Não sei se reparaste também que o rapaz era emotivo, assim que a atuação acabou, a Marisa foi abraçar o rapaz ficou ali logo emocionado e a chorar e a agradecer-lhe. E depois, mais para a frente, quando a Marisa era a vez dela de falar, já os outros mentores tinham falado, ela estava a agradecer ao Dino, ao Diogo e à Carolina pelas palavras, e o concorrente, antes de a deixar falar, aproxima-se dela do género preciso de um abraço. E a Marisa Pois foi. deu-lhe um abraço, e a Marisa desfez-se em lágrimas daquele abraço, e depois mais tarde acabou por dizer que era a primeira vez naquela temporada que lhe estava a acontecer. E o que é que eu quero dizer com isto? Parece que foi um match made in heaven. Naquele momento, e a Marisa também explicou isso mais tarde, naquele abraço parece que cada um deles estava a descarregar algo pessoal, não é? E algo pessoal de cada um, portanto, não pessoal em relação aos dois. E mesmo que tivessem histórias de vida diferente, naquele momento parece que se cruzaram. Isto é um pouco filosófico quase, mas eu gostei mesmo de ver esse momento. Foi muito verdadeiro, foi intenso, e tendo sido um concorrente que eu tenha gostado, porque penso que já disse, mas repito que eu dei 7,5, parece que foi mesmo extraordinário por tudo. Estás a ver, não só pela atuação, mas por Sim, 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 sim. acreditar que o Sim. rapaz foi mesmo genuíno nesse momento. E pronto, queria também fazer uma última observação, mas isso tem a ver com o facto de ter havido vários mentores, vários concorrentes a ter tido só um mentor a carregar. Mas sobre esta atuação e este rapaz, tens alguma coisa a dizer? Recordas-te do Diogo Carvalho?
Não, recordo. Primeiro, pronto, não sei se fica bem dizer isto, mas quando ele entrou para fazer a prova cega, e mesmo durante a VT, pronto, achei-o atraente e pensei, bem, tem potencial. Atraente Vamos lá fisicamente ver. ou atraente... Pois, Não, fisicamente porque não o tinhas ouvido a cantar. exatamente, fisicamente. Pensei, bem, tem potencial, vamos ver. Ahm, Olha, mas, é por isso que o The Voice tem os mentores com as cadeiras viradas ao contrário, que é para eles não serem pois influenciados é. pela parte É física. mesmo, pois é. Mas pronto, quando ele começou a cantar, eu comecei, ih pá. Resumindo, eu não viraria a cadeira ao Diogo, mas eu percebo aquilo que tu dizes. Eu acho que ele se calhar estava nervoso, se calhar era capaz de fazer melhor. E eu achei tipo, quando mal a Marisa virou, ele já nem conseguiu cantar mais. Não sei se reparaste, a voz dele começou a estremecer Sim, já toda. foi mesmo ao fim. Sim, Sim. já estava quase a chorar, eu, bolas. Independentemente da atuação dele não ter sido perfeita, gostei muito do momento dos dois, parecia que já se conheciam, foi super estranho. E ele a ir dar-lhe um abraço, ela ia comentar, mas ele foi lá só dar-lhe um abraço. Eu até pensava que ele já se ia embora, e eu pensei, what? Calma que ainda faltava a Marisa falar, mas foi só mesmo lá dar-lhe um abraço. Opa, foi um momento muito, muito interessante, sim, muito emotivo e apesar de eu não viraria, mas por um lado, olha, ele até teve uma oportunidade e até pode ser que nos surpreenda. Pronto, Sim, eu acho que ele aquilo precisava daquele abraço e daquele momento. E a Sim, Marisa explicou que teve o impulso de carregar no botão e carregou. sim, Mesmo às provavelmente vezes com uma equipa já acontece, quase sim, cheia. Não sei se terá sido o caso, porque lá está, a não ordem pode ser sabemos, diferente. sim, Sim, para terminar só este assunto, pegando no rapaz, mas não tendo tanto a ver, esta foi a prova cega, a ronda de provas cegas, em que tivemos mais concorrentes a ter apenas um mentor a carregar para ele. Tivemos este que foi a Marisa, tivemos também o exemplo da Carolina Brandão, que apenas o Diogo carregou, tivemos o exemplo da Ruth Lopes, que foi o Dino, e o exemplo do Filipe Carriço, que foi para a equipa da Carolina. exatamente, a Carolina. Portanto, é estranho, não é? Porque eu acho que eu tenho uma dupla opinião em relação a este assunto, que é, primeiro, será que a produção decidiu vamos deixar as sobras, coloco aspas nisto, atenção, porque tivemos, por exemplo, o Tomás Adrião, que era uma suposta sobra e ganhou o programa. Portanto, será que a edição do The Voice, os produtores, decidem vamos deixar estes concorrentes que só têm uma cadeira virada lá para o fim? Por outro lado, considero que parece que torna mais especial alguns concorrentes, porque eu fiquei mesmo contente pelo Diogo e pensei, se calhar até preferi ter sido só a Marisa a carregar do que ter todos, porque foi perfeito, foi ela. Ela é que teve aquela ligação com ele, tal como o Diogo teve com o dele, tal como a Carolina teve e o Dino, entendes? Então eu parece que gosto quando é às vezes só um mentor, parece que torna aquilo mais íntimo, não te sei explicar. Também depende do concorrente, não é? Mas eu, como eu gostei mesmo do Diogo, fiquei feliz por ter sido o mentor e ter sido a Marisa, ainda por cima. Pronto, eu sinceramente, na minha opinião, eu acho que estas sobras, e estou a fazer aspas, eu acho que acontecem mais quando já estamos na fase final das provas cegas. Uhum. Que é quando também os mentores estão a fazer mais a gestão das suas equipas, já não querem carregar tanto. Um outro caso pode ser por impulso, que se calhar foi o caso da Marisa, mas eu acho que é mais nas fases finais das provas cegas que acontece mais apenas um mentor virar. Mas não sei, pode ser só coincidência, mas é a minha opinião, é aquilo que eu acho. Sim, ainda assim foi bom de ver que todos estes tiveram oportunidades, não é? E seguem em frente na competição. Sim, sim, claro. Só mesmo para terminar, não falando do grupo em si, porque eu acho que não há nada de relevante, mas os Akira cantaram a música da nossa Áurea, Pois Frágil. foi. Portanto, apesar dela não ter sido mencionada, não é, Rita? É, não Estava, percebo. estava já há pouco a comentar que ninguém off que reparas que a Yeah. Áurea, ao contrário dos Ambus, não é muito mencionada pelos mentores, não é? Sim, o Zambu já foi mencionado uma outra vez entre os mentores, quando eles falam entre eles. Por exemplo, a Áurea nunca foi, e fiquei sempre assim, ó. Foi agora mencionada, mas porque alguém foi cantar a música dela. E, epá, eu não quero estar a ser má, mas a atuação não teve nada a ver com a atuação da Áurea, não é? Pronto. Não, Primeiro, não, a não. Áurea tem uma voz diferente, não é? E eu sinto também essa concorrente, aquilo era um trio, mas a rapariga que estava a atuar estava a tentar colar-se demasiado a ela e não estava a correr nada bem e não, Sim, isso e não depois correu nada bem. não correu, não. E depois ela também teve um momento que tinha uma surpresa preparada, eles tinham para os Pois mentores foi. e já não me recordo que música cantaram, mas também não correu muito bem. Não achei que tivesse sido um bom momento. Portanto, Sim. enfim, deixou um pouco a desejar, sinceramente.
Tivemos também, agora que falamos disso, o Pissarra cantou Paraíso, não foi com uma das concorrentes, talvez mesmo a Carolina Brandão. Não sei se recordas desse momento, eu acho que foi com a Carolina, não me lembro agora bem, mas também foi bom de ver o Diogo no palco. Só queria comentar isso. Ele canta Não bem. sei se foi com a Carolina, mas sim, o Diogo canta lindamente, sim. Não me Claro. recordo agora, sim. Bom, e depois então destes momentos, Rita, vamos passar para o mentor vencedor da noite, não é? Sim. Quem E consideras? vai ser mais um repetente, porque até agora, para os mais desatentos, a Carolina foi a única que ainda não mencionámos como vencedora desta categoria, mas hoje vou repetir e vou dizer a Marisa. Para mim foi a jurada que venceu a noite de hoje, porque ficou com... e por acaso ainda não falámos sobre este concorrente. Primeiro ficou com o Daniel Vargas, por acaso ainda não falámos sobre ele, que foi um concorrente que eu gostei. Eu também já ia tocar nesse assunto, sim. Por isso, Ficou se com o quiseres, Daniel, toca. foi um concorrente que eu gostei. Pronto, posso só dar aqui um breve resumo daquilo que eu achei. Voz muito interessante, muito power, tinha até uma certa rouquidão que eu gostei. Uma versão muito fixe do Billie Jean do Michael Jackson, que eu não desconhecia esta versão. Pá, eu gostei imenso da atuação dele, estava super confiante, parecia já um profissional. Tocava bem guitarra. Olha, foi até um dos concorrentes que eu até gostei mais deste episódio. E depois a Marisa também ficou com uma concorrente que também ainda não foi mencionada aqui e que eu gostei, mais pelo timbre, que foi a Shirley Paredes, que acho que é luso-francesa, que eu não gosto muito da sonoridade da língua francesa, confesso que não sou fã, mas eu adorei o timbre dela, acho que ela tem mesmo um timbre até especial e cantou super bem e pronto. A Marisa, por estes dois concorrentes que até nem os tinha mencionado, mas foram os dois concorrentes que eu mais gostei e por isso é que eu decidi que não, a Marisa vai vencer a categoria. Qual é que é a tua opinião, Zé? Rita, eu estou em absoluto acordo contigo. Concordo a 100% com tudo aquilo que tu foste dizendo. E já agora que também te focaste no Daniel, bom, sim, portanto, a Marisa também será a minha escolha para a mentora da noite. Em relação ao Daniel, eu acho que ele cantou Billie Jean numa versão muito interessante que eu já tinha ouvido noutros programas, mas nas notas mais altas parecia que ele estava com um grito de dor, de desespero e que chegou a mim, estás a ver, que me atingiu. Eu dei-lhe 7,5 pela atuação porque acho que foi boa, foi muito boa até. E os falsetos, no entanto, devem ser trabalhados e houve escolhas na música que não foram tanto ao encontro do meu gosto pessoal, mas ele esteve de facto muito bem. Falaste também da Shirley Paredes, que cantou É Bom, sim, a tal cantora francesa. Ela está de facto no top 3 das vozes mais peculiares desta edição e de facto também acho que é importante falarmos dela. Eu fiquei muito dividido, pessoalmente carregava lá para o fim, depois senti algumas falhas ao longo da atuação, mas a possibilidade de evolução pareceu-me elevada e com o timbre que tem, acredito que possa chegar longe. Portanto, foi uma boa edição também para a equipa da Marisa, a quem eu dei 7 pontos. E o outro concorrente eu já tinha mencionado, que era o Diogo Carvalho, tinha dado 7,5. Exatamente, pois. E, portanto, para te dizer, eu carreguei em 5 concorrentes esta noite, 3 deles foram para a equipa da Marisa. Portanto, está aqui mais do que justificado que a Marisa para mim foi a mentora da noite. Se formos para o lado inverso, eu diria o Dino, porque só conquistou uma concorrente e foi aquela que eu coloquei na categoria do Overrated, uma delas, a quem dei 5,5. Portanto, aqui acho que a conquista do Dino não me aqueceu nem arrefeceu. Sim, concordo contigo. Dino esta noite não, no domingo passado não foi das suas melhores noites, sem dúvida. Foi assim o mentor que menos lucrou, sem dúvida. E pronto, acho que já terminámos a análise dos concorrentes. Sim. Vamos passar para a pontuação do episódio de Provas Cegas. E vou começar por mim. Vou ser coerente com aquilo que disse mais uma vez. Foi para mim o pior programa, a um nível muito fraco, portanto eu vou ter que dar uma nota negativa. Depois de alguma ponderação eu dei 4 pontos. Portanto, não foi de todo o programa. E, aliás, eu vou ser muito sincera, eu não sei se as pessoas que estão a ouvir isto vão achar polémico ou não. Houve momentos do programa que deu-me vontade de adormecer. Pronto. Tive que fazer um esforço muito grande, porque é aquele momento em que aparecem vários concorrentes, muitos deles dizem que não, outros que passam à rasca, estás a ver, que eu não acho nada de especial. Não, sem dúvida foi o pior programa e tinha que dar a pontuação negativa. 4 pontos. Olha, eu dei... Estás chocado? Estou chocado. Nunca pensei que fosse descer para uma negativa. Compreendo que o nível não tenha sido tão aceitável assim.
Agora, eu não dei mais baixo do que 5,5, eu dei muitos 5,5, eu dei 5,5 a 1, 2, 3, 4, 5 concorrentes, que não é nada bom. E também dei 6 pontos a 3 concorrentes, portanto, logo por aqui já estou a falar da maioria deles. A minha média deu 6,39. Se eu te for muito honesto, eu diria até que eu dava para aí um 5. Pronto, posso ter exagerado algumas dessas pontuações. Efetivamente não foi uma ronda, um 5, 5,5, pronto. Não foi assim uma ronda nada de extraordinário, mas também daí a dar negativo, parece um pouco extremista. Mas tendo em conta que eu te conheço, entendo. Já agora faço aqui uma confissão, tal como tu fizeste. Eu costumo conseguir acabar de ver o The Voice ou dar grande andamento no próprio domingo. Eu não vejo The Voice em direto, vejo depois. Mas vejo madrugada fora, mas eu desta vez vi 5, 6 concorrentes e deixei o resto para hoje, porque eu próprio estava-me a fartar um pouco. Tanto é que, para tu teres noção, eu só carreguei em 5 concorrentes e 3 deles foi logo ao início. Do 5º concorrente ao 11º eu não carreguei, só carreguei depois no 11º. Sim, Portanto, sim, ali altura, mais para o meio, estava um pouco, sim. sim, desgastante, digamos assim. Portanto, É verdade. entendo, tem parte, mas não consigo ser tão severo, vá. Mas olha, de Mas pronto. 4 para 5 vai só um pontinho. É verdade, mas é a diferença entre negativa e positiva. Pois é. Não, mas eu achei este programa o mais fraco, tinha que dar negativa, não gostei, sem dúvida. Entendo. É que nem sequer houve um concorrente que eu diga que tenha sido mesmo muito bom, estás a ver? Não houve, Sim. portanto... Eu costumo dar 9, já dei até ao 3º programa de provas cegas, mas mesmo aqui o meu máximo foi 8,5 e foi a única concorrente a quem dei tal pontuação. Portanto, Mas já tenho, isto já vai ser um pequeno spoiler, mas já tenho um concorrente por quem estou a torcer. Mas isso depois no final das provas cegas podemos fazer assim um top dos concorrentes que mais gostamos mas pronto, essa refeição à parte. Mas Rita, Já tenho um agora... concorrente favorito. Pois, eu sei que tu tens, porque tu já falaste sobre isso aqui. Sim, Eu não sei se terá sido o Gustavo Reinas. exatamente. É, não é? Já não é É. spoiler nenhum, porque tu já falaste. Para quem viu os anteriores sabe que tu Para já quem falaste viu, desse assunto. sim. Mas sim, antes mesmo de terminar este podcast, acho importante só referirmos que, faltando uma ou duas rondas de provas cegas, o desejo, não é? É que ainda venham pelo menos 3 ou 4 concorrentes bons, porque Sim, já temos alguns sim, bons sim. nomes, mas entretanto esmoreceu um pouco, não é? Sim, eu estou a contar que ainda venham pelo menos 3 ou 4 concorrentes de nível alto. Sim. Vamos ver o que é que acontece nos próximos episódios, mas então damos por terminado este, não é, Sim, Rita? vamos, exatamente. Vamos terminar. Sim. Proceder às despedidas. Esperemos que tenham gostado uma vez mais de nos ter visto / ouvido. Este podcast eu acredito tenha sido um pouco mais longo do que os anteriores. Tivemos também a debater determinadas categorias um pouco de forma mais incisiva, porque às vezes é necessário. Vamos ver o que é que acontece no próximo episódio de Provas Cegas. Não se esqueçam de, por favor, gostar do nosso podcast, subscrever, eventualmente se for ver pelo YouTube, partilhar, é muito importante, e encontramos-nos aqui na próxima semana para mais uma análise à ronda de provas cegas, que será a 6ª, penúltima ou última, só ficaremos a saber no domingo, não é, Rita? Pois é. Obrigado por ter estado desse Tenho lado. que esperar para ver. Obrigado, Zé, e espero que tenham gostado, e é isso, vemo-nos para a semana. É isso, Voices. Cá estaremos para mais um episódio. Obrigado e até lá. Fiquem bem. Tchau. Tchau.